tipos, né, de tecnologias. Nós vamos ver que há essa relação entre os tipos de tecnologia. Então, não é só essa tecnologia, por exemplo, podemos assim dizer, a ferramenta tecnológica, enquanto aparelhos. Existe também a questão tecnológica que se volta para a seleção natural, que pode ser considerada uma tecnologia que a vida aplica a si mesma, produzindo modificações para adaptar-se ao meio. Podemos colocar como exemplo aqui a teoria evolucionista de Charles Darwin, né? Por exemplo, que as espécies mais fortes, né, elas vão sobreviver a determinadas situações e automaticamente vão se adaptar ao meio. E essas que conseguem se adaptar ao meio são as que sobrevivem. Aí nós vamos ter a tecnologia, que é a seleção artificial, em que os homens passam a interferir, domesticando e criando. Aí essa é a tecnologia que se volta para a seleção artificial, que também pode ser chamada de reprodução seletiva. Acontece quando os seres humanos selecionam as características desejáveis em produtos agrícolas ou animais, ou seja, ao invés de deixarem a espécie evoluir e mudar gradualmente sem a interferência humana, como acontece na seleção natural. Aí nós vamos observar aqui, tecnologia do campo da vida é a biotecnologia, que atua na forma e funções dos organismos por meio da manipulação dos genes ou moléculas, que são, por exemplo, transgênicos, células-troncos e etc. Tudo isso segundo Leve 2000, Apud, Rampazzo 2014, página 7. Então, nós vamos dando continuidade aqui. Então, a sociedade atual e as tecnologias. A sociedade de hoje é uma sociedade digitalizada e globalizada, na qual as informações são transmitidas rapidamente, quase na mesma velocidade em que são produzidas. Aquilo que nós já havíamos, na verdade, comentado. No clicar, em um segundo, né, as informações a nível mundial perpassam, né, de nação para nação, país para país. Isso tudo rapidamente. Aí nós vamos ver também que tecnologias e educação na sociedade contemporânea, que se volta então para o final do século XX e início do século XXI, foram marcados pelo advento da globalização, o avanço das tecnologias, a criação de blocos econômicos como o Mercosul e o Mercado Comum Europeu. As tecnologias da informação e da comunicação avançaram em ritmo acelerado, invadindo ruas, empresas, indústrias, bancos, mercados e cinemas. Isso tudo de maneira instantânea, né? De maneira rapidamente foram invadindo e foram evoluindo, fazendo com que esse processo de informação e comunicação, cada vez mais de maneira acelerada, seja democratizado. Então, temos aí, nessa nova ordem social, o cartão magnético passa a substituir a moeda nas atividades de compra e venda. E, mais especificamente, hoje os aplicativos dos bancos em nossos celulares já estão até substituindo o próprio cartão magnético, né? A gente já consegue, de nossos lares mesmo, com o aplicativo nos nossos celulares, pagar contas, né? Que antes só seriam possíveis se fôssemos até o banco fazer isso, né? E aí, sacar o dinheiro e poder ir, por exemplo, no comércio e pagar. Hoje, através do Pix. Antes era transferência, né? De uma conta para outra. Hoje já tem, além da transferência nos aplicativos de uma conta para outra, tem também agora a questão do Pix. Então, tecnologia ainda, né? E educação na sociedade contemporânea. Telefones fixos,
ceder o espaço a telefone móvel. O acesso a bancos e outros se dá por meio eletrônico. Televisão digital substitui a analógica. A mídia televisiva proporciona interação unilateral com seus telespectadores em tempo real. As ruas passam a ser espaços de comunicação via mídia eletrônica. As pessoas assumem novos comportamentos, permanecendo conectadas 24 horas por dia. Isso é fato. E cada vez mais as pessoas vão aderindo às tecnologias, né, de comunicação, de educação em todos os setores, seja empresarial, educacional. Hoje a tecnologia faz parte. Por isso, ao invés dos educadores ter aversão a essa ferramenta, é mais que urgente que eles se adequem, né, a essas tecnologias para assim poder desenvolver a sua ação docente cada vez mais eficiente e inovadora. Tecnologias e educação ainda na sociedade contemporânea. A nova sociedade nos impõe novas formas de agir e pensar. Então, é em todas as idades, desde a, podemos assim dizer, a infância até a fase adulta, todos os seres humanos do planeta Terra hoje, né, estão se adequando às ferramentas tecnológicas, tendo acesso, se adaptando, para então poder viver, né, de maneira menos estressante em uma sociedade globalizante e tecnológica. Repensar as práticas na era das TIC, das tecnologias de informação e comunicação. Muitas vezes as TICs são usadas para reforçar as crenças já existentes sobre os ambientes de ensino, em que ensinar é explicar, aprender é escutar e o conhecimento é o que tem os livros. Então, muitas das vezes, é isso que nós acabamos de dizer. Ao invés dos educadores ter aversão pelas TICs, não dá mais para ter essas aversões. Tem que se adequar, né, a essas ferramentas. Não são as ferramentas que vão se adequar a gente, a nós educadores. Somos nós educadores que vamos, né, estar aí buscando meios para estarmos nos adequando a elas, utilizando, fazendo bom uso da mesma, orientando os nossos alunos de maneira segura a utilizar essas ferramentas para estudarem, para fazer suas pesquisas e assim agregar de maneira positiva as TICs à nossa ação docente, tanto no sentido de nós nos prepararmos, fazer os nossos planejamentos, pesquisar para estarmos ampliando os nossos conhecimentos com relação aos conteúdos a serem abordados, como também estar orientando sites seguros para que os nossos alunos façam pesquisa sobre aquelas temáticas as quais nós estamos ali trabalhando em sala de aula. A educação à distância. Dentro dessa questão, a educação à distância no Brasil, ela a cada dia, né, que passa vai crescendo, vai avançando mais. Então, quais as contribuições da EAD, educação à distância, para a educação e para a sociedade no contexto atual? E a educação à distância possibilita a democratização da educação? Então, vamos ver se isso realmente acontece. O que é TICs, né? Tecnologia da Informação e da Comunicação. É o termo comumente utilizado para se referir a todas as tecnologias que fazem a interferência e a mediação dos processos informacionais e comunicativos dos indivíduos na sociedade. Então, hoje, as crianças, né, muitas das vezes, elas sabem mais lidar com a ferramenta tecnológica do que nós, adultos. Porque hoje elas fazem parte, a juventude, essa sociedade atual, fazem parte, né, de uma sociedade digital. E, então, elas têm mais facilidade com traquejar, com lidar com essas ferramentas, né? Então, hoje não é utopia, não é mais utopia, na verdade.
pensar que essas ferramentas tecnológicas não no caso, podem fazer parte do processo educacional. Elas não só podem, elas já estão fazendo parte. Vejam que agora, nesse período de pandemia, através do ensino remoto, as ferramentas tecnológicas, sobretudo o celular, foi de fundamental importância para fazer o conhecimento, os conteúdos chegarem até os nossos alunos. Não é verdade? Então, vamos tratar agora um pouco sobre a EAD e as TICs, que são as tecnologias de informação. No Brasil, após a promulgação, nos anos de 1990, da LDB 9.394/96, que em seu artigo 80 contempla que o poder público incentivará o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e da educação continuada. Então, até mesmo a nossa LDB, a lei que rege a educação do Brasil, ela incentiva a utilização das TICs, sobretudo, né, no ensino à distância, que é um ensino que muitas pessoas já conseguiram, então, se qualificar, se formar, adquirir, né, o seu terceiro grau, ou seja, a sua graduação, né? Estudou, na verdade, fez algum curso de licenciatura para poder estar ministrando aula de maneira significativa, né? E tendo o grau necessário para estar em sala de aula, através de quê? Dessa ferramenta tecnológica, utilizando-se, então, dessa possibilidade de estudar à distância. Muitas pessoas cursam graduações, cursam pós-graduações, né? Quantas pessoas não estão aí formadas, recebendo suas progressões através do ensino à distância? Vocês mesmos que estão fazendo, né, a pós-graduação totalmente online pela FEMAF, neste momento, estão se utilizando das ferramentas tecnológicas para receber o conhecimento. E eu, enquanto professora, estou utilizando da ferramenta tecnológica aqui, computador, aplicativo Screencast para gravar esse conteúdo para que chegue até vocês. Então, é por isso que eu coloco aqui para vocês que as ferramentas tecnológicas fazem parte do nosso dia a dia. Então, nós não podemos ter aversão a isso, e sim nos adaptarmos a essas ferramentas para melhor exercer a nossa profissão e até mesmo para nos qualificar. Então, essa parte aqui diz o seguinte, aqui falando um pouco da evolução, né? Contem-me lá a história do ensino à distância. Então, era uma vez um menino que estudava através das cartas que chegavam pelo correio. Com isso, né, algum tempo mais tarde, o menino já crescido começou a ter aulas pela televisão. Numa terra muito distante, o menino da mesma idade já tinha aulas usando o computador. No reino ainda mais distante, eram muitos os meninos ligados entre si através dos computadores. E no plano longínquo, o menino, no caso, tinha um tipo de ferramenta para sacar os documentos. Então, vejam como a evolução ela vem se dando até os dias atuais. No próximo estudo, nós vamos então estar falando sobre a educação à distância, EAD no Brasil.